tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu espero que esse vídeo te acalme. Tá caindo uma chuvinha muito boa lá fora. E trovões e esses sons da natureza. E eu pensei, eu vou ler um pouquinho. Eu vou ler Gênesis pra vocês hoje. Porque nada melhor do que ler sobre a criação de tudo, sobre todas essas maravilhas que a gente nem sequer compreende, mas que são grandes. Isso pode fortalecer tanto a nossa fé quanto a nossa existência. Se sinta à vontade para dormir, para fechar os olhinhos. Eu peço que você descanse os seus olhinhos, descansa o corpo, relaxa, respira, inspira. Talvez você tenha tido um dia difícil e agora você queira relaxar. Então eu vou ler pra você e espero que você relaxe. Eu gosto dessa capa porque tem os passarinhos e eu já li pra vocês sobre essa capa. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6,26. Se o Senhor cuida das aves dos céus, quem dirá de você? Você é muito valioso, tanto que Ele deu seu único filho para morrer na cruz por você. Gênesis, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, a criação do céu e da terra e de tudo que nele se contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Eu vou ficar alternando entre voz suave e sussurros, tá bom? Caso você prefira algum dos dois. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e a ajuntamento das águas chamou os mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra a erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, luminar maior para governar o dia, e luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã o dia quarto. Disse Deus:
Produza as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre as faces e a expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziam, conforme as suas espécies, e todas as aves de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto, a criação dos seres viventes. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas o criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se mova sobre a terra. Disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto de árvore, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servirão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã o dia sexto. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus o tinha feito. Olha, o Senhor descansou no sétimo dia. Você também tem que descansar agora. Você teve um dia cheio, então pode fechar os olhinhos e descansar. Descansa. A formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra. Antes de eu começar essa, já depois de eu ter começado, eu quero que você saiba de uma coisa. Esse canal é para todos, para quem acredita nessa palavra e para quem não acredita. Eu quero que você relaxe, que você durma bem. Eu falei isso no começo sobre compartilhar. Eu não quero que nenhuma frase dessa, nenhuma palavra seja algo que vai te fazer mal. O que não vai é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta e ela nos alimenta. Então fica em paz, descansa, fecha os olhinhos, tá tudo bem. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida de mim. Ninguém merece viver afligido, ou com dor, ou militando em cima de várias coisas que talvez nem sequer acredite. Tipo, essa é a minha fé, e essa é a fé de muitas pessoas que me acompanham. E sei que tem outras pessoas que me acompanham que não têm a mesma fé que a minha, mas que respeitam, e eu respeito o que você acredita. Então fique em paz, tá tudo bem. Tá bom, vamos continuar. Você deve estar se perguntando por que eu tô falando tanto disso. É porque eu recebi alguns comentários nos vídeos de muitas pessoas que falam exatamente sobre eu começar a falar bastante sobre minha fé. Mas esse canal vai ter muito disso, sabe? Porque eu sei que é algo eficaz, que vai te alimentar, que vai te fortalecer nos dias difíceis e até nos dias bons.
A formação do jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Eu acho tão interessante isso, sabe? A árvore da ciência. Eu sempre deixo pequenininho que essa parte me intriga muito. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra, e de Avilá, onde há outro. E o ouro dessa terra é bom, pedra sardônica. É o nome do segundo rio, é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Assíria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a erva do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão. E este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e acerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão, e disse a Adão: essa agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Por que eles não se envergonhavam? Porque eles estavam vestidos de glória. Eles não tinham conhecimento do pecado. Eles não viviam em pecado. O pecado ainda não tinha entrado ali. A tentação. Essa é uma parte que eu acho muito interessante em Gênesis. Interessante e um pouco ruim de se pensar. Porque resultou em tudo isso que a humanidade passa hoje. A tentação de Eva e a queda do homem. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Lembrando que essa serpente estava sendo influenciada por um mal, pelo inimigo, pelo mal. Vou ler novamente. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocarás, porque se tocares, certamente morrerás.
Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável para os olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. A gente julga muito a Eva, né? Mas quantas vezes a gente não fez igual? Quantas vezes, né? Parece que aquilo que você deve fazer, você não faz. E o que você não deve, você faz. Paulo fala uma citação sobre isso. A gente julga muito o que Eva fez, mas a gente cede muito ao que a gente quer, sem se preocupar o que aquilo vai causar, porque o que a gente planta, a gente colhe. E aí Eva tomou um conhecimento. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e conceram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela vibração do dia. E se escondeu Adão e Eva da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhes: Adão, Adão, onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizesse isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Eu acredito que tanto Adão quanto Eva estavam errados aqui, né? Porque eles procuravam um culpado quando eles tinham culpa. Eva se deixou levar pela ganância, pelo orgulho e pelo desejo de querer saber mais, como se toda a perfeição do jardim e tudo que ela tinha não fosse o suficiente. E Adão colocou a mulher acima de Deus. E quantas vezes a gente comete esse erro? O erro de colocar outras pessoas acima de Deus. O erro de tomar a decisão errada, de colocar um ser humano, um objeto, um trabalho acima de Deus. Isso já é errado. E a gente coloca a culpa em tantas coisas, mas não resolve o problema, né? Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isto? Maldita serás mais do que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. E para a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: por que destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore, que te ordenei que não comesse? Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás da erva do campo. No sol do teu rosto comerás o teu pão, até que se torne a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e do pó te tornarás. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, com uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Eu acho essa parte muito interessante. Eu vou ler
nessa parte aqui do nascimento de Caim e Abel. E 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. Sabe, antes eu quero comentar uma coisa com vocês. Não deve ter sido fácil pra... A gente fala muito do erro que eles cometeram, mas a gente não fala sobre o sentimento que eles deviam estar sentindo. Eles foram expulsos do jardim, daquele lugar perfeito, e agora eles comeriam do próprio suor. Eles teriam que trabalhar duro para conseguir o alimento. E imagina a culpa de estar longe do jardim, longe da presença de Deus. Porque ao decorrer da história vocês vão perceber que eles estavam distantes. Eles pecaram e eles teriam que se arrepender desse pecado. Teriam que voltar para o Senhor, porque a gente peca e a gente se sente culpado. E às vezes você não entende que o Senhor perdoa. Se você se arrepender, o Senhor te perdoa. E aí vem a culpa e fica te falando que você não merece. Você realmente não merece. Mas se você se arrepender, o Senhor tá pronto pra te perdoar. Ele não desiste de você. O Senhor, Ele fez vestes pra eles. O Senhor cuidou deles mesmo quando eles desobedeceram a Ele. O Senhor é perfeito. O Senhor é Pai. Mas o Senhor, Ele é justo. E Ele cumpre o que Ele promete. Não tenha dúvidas. Então eu fico pensando o quanto Eva deve ter sido culpada por Adão. Sabe? Porque aqui mesmo na palavra, Adão ele fala: Senhor, a mulher que tu me deste, fizeste comer. Tipo, foi culpa dela, Senhor. Se Adão culpou ela nesse momento, ele deve ter culpado, talvez, eu não sei, muito mais quando eles saíram do jardim. Não deve ter sido fácil para Eva, principalmente porque ela não conhecia a dor e ela conheceu a dor. A gente vai ler agora o nascimento de Caim, Abel e Sete. E conheceu Adão a Eva. Quando a Bíblia fala o conheceu, é quando os dois tiveram relação. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais um, seu irmão, Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tirastes? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Lendo aqui essa parte, você percebe que o Abel, ele trouxe o melhor que ele tinha para o Senhor. Ele trouxe o primogênito das suas ovelhas. Ele pensou: eu vou dar o melhor que eu tenho para o meu Deus. Caim não, Caim trouxe qualquer um. Pegou ali e trouxe. Ele não pensou: eu vou entregar o melhor para Deus. Pro Deus que cuida de mim, pro Deus que me criou. Eu vou entregar o melhor para Ele. E às vezes a gente faz isso, a gente faz as coisas de qualquer jeito para Deus. Quando é pra gente, quando é pro nosso próprio desejo, a gente faz tão perfeitamente, né? Às vezes quando é pra outras pessoas, a gente faz tão perfeitamente, mas quando é pra Deus, a gente não faz da forma correta, sabe? O importante é que seja de coração, mas você pode dar o seu melhor. É importante, porque o Senhor tá sempre contigo, em todos os momentos. Ele não te deixa em momento algum. E aí? O que
você tá fazendo pra estar mais próximo daquele que nunca te abandona? O que que eu tô fazendo, né? Porque durante o meu dia, inclusive eu tive essa conversa com o Senhor. Durante o dia, eu me afasto tanto, sabe? Com músicas, com pensamentos, com correria do trabalho, com inúmeras desculpas. Mas o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo pra estar mais próxima do meu Deus, pra dar o meu melhor? O primeiro homicídio. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse o Senhor Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matará a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou a cidade pelo nome de seu filho Enoque. Eu vou pular pro 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve o filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. A gente vai continuar em Gênesis, mas eu vou pular para uma parte muito interessante. Que eu gosto muito, todas as partes são interessantes, mas eu quero pontuar algumas, porque Gênesis é bastante longo. E eu quero que vocês escutem essa parte. Capítulo 37, a partir do versículo 1. José é vendido por seus irmãos. A história de José é uma história que já foi citada aqui no canal, mas eu acho uma história muito interessante, porque José foi vendido pelos próprios irmãos, por pessoas que ele tinha que confiar, né? Tava ali do ladinho dele. José não se deixou ser cegado pela mágoa. E se ele tivesse, ele não teria chegado onde ele chegou. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava esse jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-se e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso os aborreceram mais ainda. E disse-lhes: ouve-me, peço, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e este
que é o meu molho, se levantou e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: Tu, pois, deveria reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreceram com seus sonhos e com suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, seu pai o repreendeu e disse: Que sonho é esse? Que sonhaste? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos juntos de Siquém? Vem e eu te enviarei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom a José e veio a Siquém. José, pois, seguiu seus irmãos e os achou em Dotã. E viram-no de longe. Antes que chegava a eles, conspiravam contra ele com maldade. Eles diziam: Vamos matá-lo. E disseram uns aos outros: Eis ali vem o sonhador. Vamos matá-lo. Vinde, pois, agora e matemos. Lançaremos numa dessas covas e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Esse é o pensamento dos irmãos de José. Eles estão completamente dominados pela inveja e pelo ódio, por sentimentos ruins que podem passar pela mente de qualquer ser humano, mas a escolha é sua, se você vai permitir que isso permaneça dentro de você, ou se você vai passar isso, tirar isso. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse: Não vamos tirar a vida dele. Também lhe disse Rúben: Não derramaremos sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mão nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Essa mesma túnica é a túnica que o pai dele deu para ele. E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondemos a sua morte? Vinde e vendemos aos ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão e é nossa carne. E seus irmãos o obedeceram. O que ele estava de olho mesmo era no dinheiro, porque eles iriam vender. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. Venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou as suas vestes. Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito, e tingiram a túnica com sangue, e fizeram levar a seu pai, e disseram: Temos achado essa túnica, conhece agora se essa é ou não a túnica do teu filho. E conheceu e disse: É a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado. José. Então Jacó rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre os seus lombos. Ele lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: Na verdade, com o choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. E os midianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Eu acho que muitos de vocês já conhecem essa história. José vai se tornar governador do Egito, um cargo muito alto. Sabe o
que foi importante para José, além de não desistir, porque José ele vai se tornar escravo, José ele vai ser preso, vai passar por diversas coisas, vão mentir sobre José. Tem uma mulher que vai aparecer, que é a esposa do Potifar. Ela vai incriminar José por algo que não é real, mas ele se manteve e ele não guardou mágoa. E eu acredito que um dos maiores segredos de José foi se manter na fé em Deus e não guardar mágoa. Bom, a mensagem do vídeo é mais sobre perdão também, e para contar um pouco a história da criação. Em Gênesis tem bastante coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado, que você durma muito bem. Obrigada por assistir até aqui. Ou talvez você esteja dormindo. Eu espero que sim. Descansa, descansa, descansa. Perdoe quem você precisar perdoar. Ligue, mande uma mensagem. Pra quem precisar, liberte seu coraçãozinho. Amanhã você vai fazer isso, porque agora você vai dormir e vai descansar, porque amanhã vai ser um grande dia. Durma bem. Durma, 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 durma bem, durma bem. Durma bem. Descanse, descanse. Descanse, descanse, descanse. Eu vou dar um remedinho de camomila pra você relaxar. Se até agora você não dormiu, você vai dormir. Gatilho sprint pra você. Descansa. Fecha os olhinhos. Descansa. Descansa. Amanhã vai ser um grande dia. Durma, durma bem.